A paz do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrará zeloso da sua terra e compadecer-se-á do seu povo. Meus irmãos, isso aqui é uma palavra de arrependimento fortíssima. Nós, irmãos, somos filhos de Deus, tá certo? E um filho deve obedecer a seu pai. Bem verdade que nós, antes de conhecermos a Deus, éramos filhos rebeldes, porquanto não obedecíamos a Deus, não o conhecíamos. Aliás, nem éramos considerados como filhos, porque um filho tem um pai, e o nosso pai não era Deus, porque Jesus ele fala lá em João capítulo 8: vós tendes por pai ao diabo. Ele fala isso bem claro ali no versículo 45, se eu não me engano. Ele fala isso bem claro. Então, existe, irmãos, os filhos bastardos. Nós precisamos, irmãos, tomar muito cuidado para saber se nós somos filhos de Deus verdadeiramente. O filho de Deus ele tem por característica o arrependimento, a conversão. Aqui fala, no versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por quê? Porque naquele costume judaico daquela época, eles rasgavam as vestes em sinal de humilhação. E Deus está falando: eu não quero que vocês fiquem rasgando seus vestidos, eu quero que vocês rasguem o coração, eu quero que vocês sejam sinceros. É isso que Deus está falando. Ou seja, nos dias de hoje, eu não quero palavras bonitas, eu não quero palavras difíceis, orações longas, prolongadas, ou na frente de pessoas, mas uma oração sincera. Ele continua: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Misericordioso, irmãos, é aquela pessoa que perdoa, compassivo e tardio em irar-se, ele se compadece, ele tem amor pelo próximo. E ele é demorado para ser tardio em irar-se, certo? Longanimidade significa tardio em irar, é alguém que demora para se irar. É bem verdade que a gente traduz longanimidade por paciência, mas o sentido original é tardio em irar, uma pessoa que demora para se irar. Ou seja, no caso aqui, Deus está dizendo: eu demoro para executar o castigo, porque eu espero o arrependimento. E grande benignidade, ou seja, ele faz o bem, benignidade é fazer o bem, e se arrepende do mal. Ou seja, isso aqui é maravilhoso. Joel 2,13 diz que Deus se arrepende do mal. Significa que quando Deus pronuncia um juízo e a pessoa se converte, meus irmãos, Deus volta atrás. Olha o que ele diz em Apocalipse 2:21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Vemos, irmãos, que há um tempo de graça, de arrependimento, de conversão. Porque aqui está escrito: dê-lhe tempo para que se arrependesse. E Deus está dando, irmãos, tempo para nós nos convertermos, nos arrependermos, abandonarmos os nossos erros e pecados, Senhor. Meus irmãos, andarmos de uma vida reta com o nosso Deus. Ele está dando um tempo para que a gente não pereça com os demais. Conforme também Jeremias capítulo 18, versículo
7. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, ou seja, o versículo 9 aqui ele está pronunciando bênção. Edificar e plantar é bênção. Se fizer o mal diante dos meus olhos, lembra, Deus pronunciou bênção. Se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos agora, cada um do seu caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, ou seja, Deus ele está falando o seguinte: olha, o meu plano é castigar vocês pela iniquidade de vocês. Mas se convertam para que vocês evitem passar por isso. Meus irmãos, nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, mas ele é um Deus justo. Ele castiga o erro e ele pune o erro. A ira de Deus, às vezes as pessoas acham, nossa, como que Deus se ira? Meus irmãos, Deus é justo. Ele não tem prazer na iniquidade. Ele não tem contato com o pecado. A Bíblia fala em 1 João, a primeira epístola do apóstolo João, que aquele que diz que está na luz e tem comunhão com as trevas é mentiroso. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, está escrito na primeira epístola de João. Então não há pecado nem comunhão com as trevas da parte de Deus. E conosco não deve haver também. Devemos ser santos como nosso Deus é santo. Devemos nos apartar de tudo que é mal, como nosso Deus também não se contamina com esse tipo de coisa. Porque quando ele voltar, ele vai arrebatar uma igreja santa. Ele não vem buscar uma igreja qualquer, ele vem buscar uma igreja que está realmente na sua presença. Então, meus irmãos, é tempo realmente de buscar ao Senhor, de se converter ao Senhor, porque Deus está dando tempo de arrependimento. Conforme já disseram por aí, não sei o nome do homem que disse isso, mas disseram aí: acorda, Deus está avisando, acorda. E é verdade, meus irmãos. O que vai vir, não sabemos. Quando vai ser o dia, não sabemos. Mas sabemos de uma coisa: o momento em que nós estamos vivendo pode não ser o dia do arrebatamento, porque só Deus sabe o dia da volta de Cristo. Mas e se for o nosso último dia de vida? Pode ser que não seja, pode ser que amanhã você se levante e Deus te contemple com mais um dia de vida. Amém. Aproveite o dia que Deus te deu. Mas e se Deus quiser te levar hoje? Você acha isso impossível? Não, meus irmãos, isso não é impossível. Quem tem controle sobre a vida do homem é Deus. Ele tira no momento que ele quiser. As pessoas acham que nós somos que Deus é mal por permitir pessoas morrerem. Não. Quem tira a vida é Deus. A pessoa só morre quando Deus quiser que ela morra. Então, meus irmãos, nós não sabemos quando que vai ser o dia da nossa morte, mas se for hoje, para onde será que nós iremos? E não se enganem com esses ensinamentos, porque eu já li num livro que dizia assim: se Deus é um Deus de amor, como pode existir inferno? Não se enganem com esses tipos de pensamento e doutrina, não, meus irmãos. Vocês gostariam de ficar com um livro ou com as escrituras? Bem, se vocês gostariam de ficar com as escrituras, eu gostaria de apresentar um texto aqui para vocês. Mateus capítulo 3, versículo 12. Em sua mão a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Não é só este não, meus irmãos. Tem muitos outros versículos que falam coisas seríssimas a respeito do inferno. Marcos 9, versículo
42. E qualquer que fizer pecar um pequenino que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mão de otafone que fosse lançada no mar. E se a tua mão te escandalizar, ou te fizer pecar, escandalizar se ele te fizer pecar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijada do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o seu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ou seja, olha só aqui, ele está enfatizando. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Vê claramente que ele repete 3 vezes: o inferno é real. E isso não aniquila a bondade de Deus. Deus é bom e deseja que todos os homens sejam salvos. Mas ele também preparou um lugar de juízo para todos os rebeldes e desobedientes. Prova disso? Para refutar estes homens que dizem: não, no Deus é um Deus de amor, não existe inferno. Ah, é? Então me explica 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 em diante. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo sofrerão eterna perdição. Vê que isso aqui não é transformar o caráter de Deus num Deus mau. Versículo 9 ele está dizendo, os quais por castigo eles merecem. E o versículo 8 diz, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o versículo 9. Padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi querido entre vós. Então ele está falando, quando Jesus vier, ele vai separar o trigo do joio, ele vai castigar o ímpio e ele vai salvar o salvo. Portanto, meus irmãos, eu faço a pergunta: nós estamos em que classe? Na classe dos cristãos que serão levados com Cristo ou na classe daqueles que sofrerão eterna perdição? Porque ele está falando aqui, olha, sofrerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Certo? E quando que isso acontece? Bem, o versículo 8 diz, aqui, o versículo 7, descansa conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Jesus Cristo. Tá certo? Ele fala assim, ele fala quando Jesus aparecer no céu com os anjos do poder dele com labareda de fogo. Então, ou seja, é aí que ele vai tomar vingança das pessoas, tá certo? É neste momento que o juízo de Deus se aplica, quando Jesus voltar no céu com os anjos dele, com labareda de fogo, com poder e grande glória. Certo, meus irmãos? Neste momento, eu li para vocês 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 ao 10. Então, que estejamos sendo firmes com o nosso Deus, porque Hebreus 3,12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em nós um coração mau e infiel para nos apartarmos do Deus vivo. Que sirva isso de exortação para nós, meus irmãos.